E aí, pessoal, tudo certo? Na aula de hoje eu vou fazer uma revisão aí da questão do ENAD, questão 35 de 2019, uma questão bem interessante aqui que une vários conceitos. Esse ano a gente tem o ENAD aí para alguns cursos de engenharia, em específico para engenharia de controle e automação. E como são questões muito parecidas também com as questões que aparecem em concursos, eu vou fazer uma revisão então e apresentar aqui para vocês os conceitos principais, né, sobre essa questão. Então vamos lá. Beleza, pessoal. Questão 35. Considere o sistema de controle para um reator tanque agitado contínuo, RTAC, representado pelo fluxograma de instrumentação e processo da figura 1, que é essa figura aqui, e pela arquitetura do sistema de controle e automação, que fala então da conexão, né, dos dispositivos numa rede. São dois conceitos importantes aqui. O primeiro conceito é a simbologia ISA 5.1, que é uma simbologia que padroniza a descrição de processos e dos instrumentos que estão sendo utilizados. E outro conceito é Foundation Field Bus, que é um tipo de rede industrial utilizado para controle de processos, que tem várias características. Então vamos dar uma pegada aqui geral. A questão, ela tem 3 afirmativas, que a gente tem que verificar se são verdadeiras ou falsas, e depois então marcar aqui qual a alternativa com as afirmativas corretas. Então, primeiro a gente vai começar revisando os conceitos aí. Sobre a simbologia ISA 5.1, como eu falei, ela é utilizada para representar os instrumentos, válvulas e dispositivos que estão ligados, então, a um processo, né, e ao controle de algumas variáveis desse processo. E referente a esses conceitos, o primeiro conceito importante aqui é o que representam as letras que a gente encontra, então, nos instrumentos. A primeira letra, pessoal, é sempre, ou geralmente é, o tipo de variável que está sendo controlada, tá? E a segunda e as demais letras que aparecem estão muito mais relacionadas, então, à função daquele dispositivo na malha de controle. Por exemplo, funções de ativas ou de saída, né? Controlador, transmissor, válvula, chave, uma função passiva, né? Um sensor, poço, orifício, ou uma função de informação, um alarme, indicador. Então, as letras vão representar tanto a variável principal do processo, né? E também a função daquele instrumento. Quais são as mais utilizadas? Para a primeira letra, flow, F, vazão, L para nível, level, P para pressão, T para temperatura. Então, esses são os principais tipos de variáveis que vão aparecer nos problemas relacionados à simbologia. Também pode aparecer D e S para dizer que é uma função de segurança ou diferencial, tipo pressão diferencial, isso para a primeira letra. E para o segundo conjunto de letras, então, para a segunda letra, a gente tem aí alarme, A, controle, né, controlador, é o dispositivo que vai fazer o controle, o indicador, que teria um display, né, que vai mostrar a variável, de alguma forma, um registrador que registra ela ao longo do tempo, Y para alguma operação de cálculo que é feita, uma conversão numérica, por exemplo, ou conversão de pressão para sinal elétrico, de corrente para pressão. T para transmissor, então o transmissor sempre vai ser o sensor, né, o elemento que mede, faz a medição. V para válvula, e no caso de alarme, em geral a gente tem mais uma letra, que é o alarme alto ou baixo, tá? Então, seria ali, por exemplo, um indicador luminoso de alarme alto ou de alarme baixo, tá? Então, essas são as principais letras que vão aparecer. Para exemplificar aqui, então, FT, transmissor de vazão, controlador de vazão e válvula de vazão. E aqui, pessoal, a gente também tem um instrumento único que tem as duas funções, quando eles estão mostrados dessa maneira, tá? Depois a gente entra mais a fundo aí nos detalhes. Bom, os números, pessoal, eles estão associados a um processo que está sendo controlado, a qual malha de controle aquele dispositivo está associado, né? Então, dentro de um processo, tu pode ter várias malhas de controle ou várias formas ali que são colocados esses números, mas em geral é da uma mesma malha de controle, né, para uma determinada variável do processo. Outra coisa importante que está associada a esses símbolos dos instrumentos é a localização deles e a função. Então, o círculo, ele sempre vai representar um instrumento discreto, que vai ser um sensor, uma válvula, né, um instrumento físico que vai aparecer nesse processo. Quando a gente tem um quadrado
com um redondo, com um círculo, é um display, pode ser um controlador compartilhado com um display, né? Então é um dispositivo que pode exibir a variável e também controlar ela, que é o caso aqui, ó, do controlador da válvula, tá? Tu pode ter também funções de cálculo, que vão ser apresentadas por um hexágono, e um CLP, que é apresentado como um quadrado com um losango dentro. Também aparece aí nessa questão o uso desse símbolo do CLP. E outra coisa que tem aqui associada é a localização. Quando tem uma linha no meio, está no painel central de controle. É o painel, é o quadro de comando central, é onde o operador vai estar interagindo com a máquina em geral. Se é pontilhado, é um outro painel que pode estar atrás do painel central, então tem um segundo painel, um segundo quadro de comando. Se não tem risco, pessoal, está no campo. Logo, por exemplo, esse transmissor de vazão, ele está ligado aqui, né, ao sensor, que está ligado direto na tubulação aqui, onde está passando a vazão, tá, o produto. Então, se não tem risco, está no campo, e se tem 2 riscos, está num painel de controle local. Quer dizer que tem um quadro de comando próximo aí dos instrumentos, onde ele está colocado, tá? Então esse é o cuidado. As linhas vão representar a localização e o círculo, losango, né, e quadrado aqui vão representar a função principal daquele instrumento. Além disso, pessoal, outra coisa que a gente tem que lembrar na simbologia são os tipos de conexões entre os equipamentos. As principais aqui, conexão pneumática, é dada por uma linha com 2 riscos no meio. Sinal elétrico é pontilhado ou com 3 riscos. Em geral, eles botam pontilhado nas questões. Sinal hidráulico tem um L aqui. E, além disso, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, Internal System Link, né? Ou um Data Link. Isso aqui está associado ao uso de alguma rede de comunicação para fazer a transmissão da informação. Beleza? E aí tem outros tipos aí, mas em geral, elétrico, pneumático, hidráulico e data link é os que vão aparecer nos problemas. Além disso, pessoal, algumas questões, não é o caso dessa, vai ter ali diferentes tipos de válvulas que vão ser utilizadas. Então é bom a gente estar ligado também nas válvulas que a gente está usando. Válvulas pneumáticas, válvulas com atuador elétrico tem esse quadrado, com atuador hidráulico ou pneumático do tipo pistão aqui, né? Tem um risco no meio. Válvula manual e válvula auto-operada. Essa aqui ela tem realimentação de posição, né? Então, tu informa uma posição para ela e ela mesma garante o controle dela, tá? Então, isso também pode acontecer nas questões. Vamos dar uma olhada agora, então, na figura aqui para a gente entender o que está acontecendo. Nós temos aqui, ó, uma malha que é para controle de vazão, tá? O que está acontecendo nessa figura, de geral? A gente tem um tanque aqui. Nesse tanque está sendo feita a mistura de 2 produtos que estão sendo inseridos nesse tanque. Tem um misturador e tem uma saída, então, que vai para uma bomba, onde sai esse produto misturado do processo. E também tem mais uma malhazinha aqui. Então, são 3 malhas. Vamos dar uma olhada nelas. A primeira tem um transmissor de vazão, que está ligado, ó, por um data link, né? Eles até deixaram aqui na questão a explicação que é um field bus. Ligado então a um controlador de vazão, que está na válvula, e aqui está a válvula, né? Então, a própria válvula faz o controle, então, da vazão ali, né? Ela tem a função de controlar. E além disso, a gente tem aqui uma segunda malha de um segundo produto que está entrando nesse tanque, que também tem um transmissor de vazão, ligado através de uma rede, no controlador de vazão da válvula F de vazão aqui, tá? Então, 2 malhas de controle aqui, que são controladas pela própria válvula, tá? No tanque, pessoal, a gente tem, ó, um CLP que manda um sinal elétrico para um motor, que vai fazer, então, a agitação do líquido dentro desse tanque. Temos uma bomba que também está ligada ao CLP, ó. Então, aqui está o símbolo do CLP. E nós temos, então, um controle de nível aqui. A gente tem um transmissor de nível, que também está ligado via field bus no controlador de nível, que é feito, então, por uma válvula. Então, essa válvula, abrindo e fechando, ela vai tentando manter o nível aqui desse tanque num determinado valor. Beleza? Então, é mais ou menos isso que está acontecendo na figura. Além disso, pessoal, nós temos a parte da rede industrial. Então, olha só o que essa figura está nos dizendo. Nós temos aqui, ó, todos os instrumentos, né, os transmissores de vazão e de nível, e as válvulas de vazão e de nível, todas ligadas numa rede do tipo H1, ligada, então, através de um dispositivo de conexão
Há uma outra rede HSE, onde está ligado o CLP. No CLP está ligado, então, o motor e a bomba. E uma IHM SCADA aqui, que vai, então, exibir, provavelmente, os dados que o CLP está coletando, bem como dados dessa outra rede aqui que vem desses instrumentos. Então dá para ver bem claro aqui, e até nas afirmativas aparece, que é uma rede do tipo Foundation Field Bus. E aqui do lado eu trouxe uma analogia, então, nessa figura, onde vocês podem ver, né, vários instrumentos de campo ligados através de uma rede H1 e conectados através do bridge, então, que faz a conversão, né, de um protocolo para outro aqui, numa rede Ethernet de alta velocidade, onde está ligado o SCADA, o CLP, a bomba e o motor, tá? Então, dá para ver bem claramente que eles estão utilizando o Foundation Field Bus aqui. Então, a gente precisa entender alguns conceitos importantes do Foundation Field Bus para clarear um pouco as ideias. Foundation Field Bus, ele é um dos protocolos definidos na norma IEC 61158, que define vários protocolos aí de comunicações e redes industriais, e ele define 2 níveis. Nível H1, que é o nível onde vão estar os instrumentos de campo, né? E eles vão estar interligados, então, através de uma rede. Qual é o principal conceito do Foundation Field Bus? Esses instrumentos, eles têm dentro deles blocos de funções. Blocos que vão representar entradas e saídas digitais e analógicas, blocos de controle PID, blocos de lógica de comparação, de alarme. E a gente vai configurar na aplicação como esses blocos entre os dispositivos vão estar ligados. Isso vai permitir, por exemplo, que a válvula de vazão FT01, ela mande aqui para o controlador de vazão para a válvula de controle aqui, essa informação da sua leitura através de um bloco. E aqui a válvula então vai ter um bloco PID que vai receber essa informação e ativar a saída analógica de acordo. Isso vai permitir, pessoal, esse uso de blocos, o controle distribuído, que é uma das principais características do Foundation Field Bus, onde tu tem vários blocos que trocam informações entre eles. Os blocos estão dentro dos instrumentos, que a gente chama de instrumentos inteligentes. Então tu não precisa, nesse nível, ter um CLP que vai fazer o controle em malha fechada. Os próprios instrumentos, através da troca de informação entre os blocos, vão fazer isso. Outra coisa importante da rede H1 é que tem um elemento de configuração, é uma funcionalidade de uma das camadas aí de enlace, que é o escalonador ativo de links. Então, quando a gente configura a aplicação e as malhas e os blocos, esse Link Active Scheduler vai definir ao longo do tempo qual dispositivo vai enviar qual informação na rede. Isso vai garantir o determinismo temporal, porque cada dispositivo vai ter um instante de tempo ali para fazer a sua comunicação. Está tudo escalonado no tempo, tá? Isso vai garantir o determinismo na rede. Além disso, pessoal, a rede H1, ou o nível H1 no Foundation Field Bus, usa o meio físico IEC 61582, que é 31,25 kbps, é uma taxa bem baixinha, mas a principal característica é segurança intrínseca, tá? Isso quer dizer que esse meio físico pode ser usado em ambientes que tenham risco de explosão, e isso vai permitir, então, o uso em indústrias petroquímicas, indústrias que possam ter produtos inflamáveis, porque ele ajuda a reduzir a probabilidade de faiscamento. O nível H2 das redes, ou o nível High Speed Ethernet, vai, em geral, utilizar redes Ethernet convencionais para fazer a interligação do nível superior aqui. Então, primeiro, a gente vai precisar um bridge, que é esse dispositivo que faz a interligação entre uma rede H1 com HSE, para permitir então a passagem dos dados entre uma rede e outra. E aqui em cima, no HSE, a gente vai trabalhar com protocolos comuns aí em geral, TCP/IP e outros protocolos, né, que esses equipamentos vão ter disponíveis aí para troca de dados, tá? Nesse nível a gente não tem segurança intrínseca, tá? Então ele é um nível muito mais assim para troca de dados e informações de alto nível, né, não de processo. Então aqui, na verdade, o CLP vai estar recebendo algumas informações e o SCADA vai mostrar essas informações na tela para o usuário. Ou permitir operação e troca de variáveis aqui, alterar os valores. Questão de blocos funcionais, né? Só para dar uma reforçada, pessoal. Quando a gente configura uma aplicação no Foundation Field Bus, cada instrumento de uma determinada malha, aqui eu botei um exemplo de um trocador de calor, né? Que tem 2 transmissores de temperatura. E no caso aqui, esse TT101,
vai para um controlador 101, que vai para uma válvula, né, que atua então na entrada de vapor aqui num trocador de calor. Mas basicamente, ó, nós vamos ter um bloco de entrada analógica no transmissor de temperatura 101. A saída dele está ligada no bloco P e D, que está rodando aqui no controlador de temperatura. E a saída, então, do bloco P e D está indo para a saída analógica da válvula de controle de temperatura. Então, a gente configura isso aqui na aplicação, a ligação dos blocos. Os algoritmos ali de gerenciamento da rede Foundation Fieldbus vão gerar o escalonamento que vai então para a troca de dados, tá? E tem vários tipos de blocos aí que podem ser usados, tá? Então é só para explicar o conceito aqui um pouco mais a fundo dos blocos, que eventualmente vai aparecer em algumas questões também. Beleza, vamos para as afirmativas então. Agora a gente fez uma boa revisão dos conceitos, a gente pode partir para as afirmativas. Então, a primeira afirmativa é a seguinte: os algoritmos das 3 malhas de controle, representadas no fluxograma de instrumentação, são executados nos microcontroladores de suas respectivas válvulas de controle inteligentes. Tá? Olha só, então aqui a gente vê, ó, que está executando para essa malha na válvula de controle, para essa malha nessa válvula e para a malha de controle de nível nessa válvula. Então, isso aqui está ok. Enquanto o controle lógico e sequencial do motor, do agitador M1 e da bomba B1, né, o motor está aqui e a bomba está aqui, são executados no CLP. Aqui o CLP, tá? E é isso que está mostrado aqui também nessa figura. O motor e a bomba ligados no CLP. Então, essa afirmativa está ok, está correta. Afirmativa 2. A rede Fieldbus H1, essa rede aqui, interliga medidores e atuadores inteligentes, ok, transmitindo os dados no formato digital com o protocolo Foundation Fieldbus. Show, tudo certo. E conecta-os ao barramento HSE, né, o barramento de cima aqui, integrando-os ao CLP. Então, integra esses dados ao CLP, responsável por executar os algoritmos das 3 malhas de controle. Então, aqui está afirmando que é o CLP que está executando as malhas de controle. Não é o CLP, são as próprias válvulas, né, conforme a afirmativa anterior. Então, aqui a gente tem uma coisa que está incorreta, tá, que não está inconsistente. Logo, essa afirmativa aqui está falsa, tá? Ela não é verdadeira, porque quem está executando os algoritmos são as válvulas, não o CLP. O CLP só está fazendo o controle sequencial do M1 e B1. E a afirmativa 3, então, a conexão entre os barramentos H1 e HSE possibilita, né, essa conexão, então, a integração dos dados provenientes da rede H1 e do CLP ao sistema SCADA, para permitir a operação e a supervisão das variáveis e malhas de controle do RTAC em tempo real via interfaces amigáveis. Está correto, porque o sistema SCADA vai, então, permitir a operação e a supervisão dessas variáveis e das malhas de controle, né? Eventualmente alterar algum parâmetro. Então, a princípio, essa afirmativa estaria correta. E aqui vai acontecer uma coisa bem interessante nessa questão. Então, nós temos a 1 verdadeira, a 2 falsa e a 3 verdadeira. Agora, vamos olhar aqui, então, a resposta final, as alternativas. Vamos eliminar primeiro aqui, ó, as que têm a 2. As que têm a 2 a gente sabe que são falsas, então sobrou a A e a B. Mas olha só, a afirmativa A está dizendo que só a primeira é verdadeira e a afirmativa B que só a 3 é verdadeira. Mas na verdade, pela análise que a gente fez aqui, a 1 e a 3 são verdadeiras. E aí eu passei um bom tempo tentando interpretar a questão para ver por que não estava achando uma resposta coerente aqui, se eu tinha entendido alguma coisa errada na questão. E aí eu fui olhar o gabarito para ver o que estava acontecendo e vi que a questão tinha sido anulada. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Provavelmente essa questão veio, então, foi colocada na prova, e depois da prova, alguém verificou a questão, né, ou tentou entender o que tinha de errado, e fez, então, um recurso, interpôs um recurso para anular a questão justamente com essa justificativa, que não tinha uma alternativa adequada conforme as afirmações que foram feitas na questão. Isso pode acontecer também, pessoal, em concursos públicos, né? E geralmente acontece de ter alguma questão que está com algum problema, então tu pode, logo depois da prova, né, interpor um recurso para tentar anular
Então vale, pessoal, vocês conferirem o gabarito, tentarem entender também qual foi o erro, conversar com algum professor, conversar com algum profissional, para ver se vale a pena interpor um recurso e anular a questão. Num concurso público, né, isso é interessante fazer esse movimento de anular, justamente porque é uma questão que precisa ser anulada por questão de justiça, né, no resultado, tá? Então, fiquem atentos que isso também pode acontecer e foi um caso interessante aqui. Mas valeu toda a revisão e valeu esses toques aí também. Então, se tu